A liderança, como a gente conhece, está passando por uma revolução. E hoje, vamos desvendar juntos o que realmente significa ser um líder nessa nova era da inteligência artificial. Bom, para começar, vamos direto num ponto nevrálgico. Nas últimas décadas, um monte de empresa gigante simplesmente desapareceu. E o mais curioso é que não foi por falta de bons líderes, mas sim porque o modelo de liderança deles ficou ultrapassado. O problema é que o mundo ficou exponencial, sabe? As tecnologias avançam numa velocidade maluca. E aquele manual antigo de liderança, que antes era a receita de sucesso, hoje simplesmente não dá mais conta do recado. É claro que as coisas de sempre, como inspirar a equipe, ser uma pessoa honesta, isso continua sendo fundamental. Mas agora falta uma peça nesse quebra-cabeça, a peça digital. Sem ela, a máquina toda emperra. E o que deixa tudo isso ainda mais interessante é o papel da IA como um acelerador. E olha, não estamos falando de um ajustezinho aqui e outro ali. A IA está criando um ambiente de trabalho com regras completamente novas. E isso não é papo de ficção científica, viu? A geração de líderes de hoje é basicamente a última que vai gerenciar equipes formadas só por seres humanos. Para se ter uma ideia, a IA generativa já é uma realidade em mais de 65% das empresas. Ou seja, já é o nosso presente, não uma promessa para o futuro. E é aqui que a conversa fica séria. O risco para quem não se adapta não é só ficar obsoleto, é algo muito mais profundo. Para a gente entender bem essa diferença, o material original traz uma distinção muito forte, popularizada por pensadores como Yuval Noah Harari. Pensa assim, ser obsoleto é como uma carruagem. Foi superada pelo carro, mas a gente ainda entende para que ela servia. Agora, ser inútil é como ser um pneu furado num mundo que já nem usa mais rodas. Simplesmente não há mais função. Então, a pergunta que fica no ar não é sobre oportunidade de crescimento, mas sim sobre sobrevivência profissional. Se adaptar deixa de ser só uma boa ideia e vira uma necessidade básica. Mas calma, nem tudo é apocalíptico. A visão aqui é, na verdade, bem otimista. O foco não é na substituição pela IA, mas sim em aumentar as nossas capacidades. E essa frase aqui no slide, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. Pensa comigo, da mesma forma que um exoesqueleto mecânico dá mais força para o corpo, a IA funciona como um exoesqueleto para o nosso cérebro, expandindo o nosso potencial. A grande sacada, então, é usar a tecnologia para liberar a gente. Deixar ela fazer o trabalho pesado para que a gente possa focar naquilo que só nós, humanos, sabemos fazer de verdade. Ter empatia, entender o contexto e criar conexões reais. Beleza, e como é que a gente faz isso na prática? Vamos dar uma olhada no que seria o novo manual, que se baseia em 3 pilares essenciais para a liderança de hoje. São eles discernimento, conexão e humildade. E olha, isso aqui não é só uma listinha de qualidades não. É a base de um novo jeito de pensar a liderança. Um jeito fundamental para navegar na era da IA. Sobre o discernimento, o ponto-chave é o seguinte. A ideia é usar os dados para turbinar a intuição e não para jogar ela fora. A IA traz informação, mas o julgamento final, a decisão que leva em conta o contexto, essa continua sendo humana. Depois, tem o líder conector. A grande mágica desse líder é conseguir enxergar o todo. É ele quem vai conectar os pontos entre um novo avanço tecnológico e uma necessidade real das pessoas lá no mercado, criando algo totalmente novo. E para fechar, a análise traz uma metáfora que, nossa, dá o que pensar. Ela vem de um pesquisador do MIT que construiu as próprias pernas biônicas. E ao contrário dos nossos membros, que envelhecem, as pernas dele recebem updates e melhoram constantemente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, daquelas que ficam martelando na cabeça. Em um mundo que se atualiza o tempo todo, qual é o roteiro que cada profissional precisa traçar para se manter relevante e, assim como as pernas biônicas, continuar se atualizando?